Eu sou o professor Carlos Eduardo, com componente curricular de História, gravando essas aulas específicas da história do Brasil, da nossa própria história. Então, a finalidade é esta, estudante, é que você veja esses vídeos, pesquise esses conteúdos na internet, no seu próprio livro didático, para que você possa estar entendendo de fato a realidade e como se formou o Estado brasileiro ao longo dos anos. Então hoje a gente vai tratar especificamente na aula sobre a escravidão, que a gente possa estar conhecendo um pouco das relações que foram estabelecidas no país, no Brasil, na América Portuguesa, ao longo do século XVI até o século XX, como foi que se formou esse processo de relações entre escravos, colonos, entre escravos e colonizadores. Então esse período é muito importante. Para que nós possamos entender esse processo, a gente vai contextualizar aqui para você, caro estudante, que a escravidão no Brasil, ela se inicia já nos primeiros anos de colonização no Brasil, naquele período inicial ali que a gente chama de Brasil colônia por volta de 1530, né? Então essas relações, essas bases da colonização, quando elas são fincadas pela América Portuguesa, na América Portuguesa, a escravidão já começa. Inicialmente, é importante ressaltar que inicialmente a escravização ela é indígena, a gente já viu isso. Gradualmente, aos longos dos séculos XVI, XVII e XVIII, ela foi sendo substituída pela escravização dos africanos, né, que foram trazidos da África na condição de escravos, na condição de mercadoria, na condição de objetos, através do tráfico negreiro, que a gente vai começar a entender esse processo, né? O que era o tráfico negreiro, pessoal? O tráfico negreiro era a travessia, né, dos navios dos europeus que traziam os escravos para a América Portuguesa, né? Então os africanos, durante mais de 3 séculos, né, da escravidão no Brasil, até 1888, com a Lei Áurea, que foi a lei que acabou definitivamente com a escravidão no Brasil, isso já nos fins do século XIX, né, a escravidão ela perdurou por longos e longos anos na história do Brasil. É uma mancha triste que o Brasil deixa, né, um legado negativo. E é importante que a gente não esqueça disso e que a gente trate e entenda todo esse processo de construção do nosso país, né? E a gente vai ver agora, eu queria discutir com vocês e aprofundar, como se desenvolveu o tráfico negreiro, quais eram as condições de vida dos africanos quando eles chegavam aqui no Brasil e quais foram as estratégias de resistência à escravidão. Eles não aceitaram isso passivamente. E é isso que a gente vai aprofundar agora. Então, vamos iniciar pela primeira pergunta. Como se desenvolveu o tráfico negreiro, né? Os portugueses foram os países que saíram na frente dentro daquele contexto das grandes navegações, do pioneirismo, de dominar o mar. Os portugueses eles saíram na frente nesse comércio e, para isso, eles já tinham essas primeiras relações fincadas com a África e também posteriormente com a Ásia, né, com as especiarias que objetivavam trazer para a Europa. E é importante ressaltar que o comércio de escravos ele foi trazido também pelos portugueses. Então o tráfico negreiro ele unia interesses da África, interesses da Europa e interesses da América. Então, eles dominavam várias regiões, estabelecendo essas alianças, essas relações. E os navios europeus, eles levavam a mercadoria até o continente africano e, em troca, eles recebiam escravos que eram vendidos
posteriormente para colonos americanos. Então essa relação ela se tornou muito atrativa e muito lucrativa, e isso foi o que fez com que ocorresse uma mudança, né, na América Portuguesa, a troca de escravos, de mercadorias através da escravidão indígena, que passa a ser africana, vinda do continente africano. Então, essas condições que foram estabelecidas, né, as condições de vida que chegaram ao Brasil dos negros africanos não eram boas, claro. Imagine só, as primeiras capitanias que recebem escravos vindos da África, as duas principais, as que mais prosperavam na época, Bahia e Pernambuco, né? E também eram locais onde ocorria uma produção maior de açúcar. Então esses africanos eles vinham para trabalhar na lavoura do açúcar, né? É importante ressaltar que o tráfico negreiro ele se tornou um negócio muito lucrativo. Alguns historiadores até escrevem e enfatizam que se tornou mais lucrativo do que o próprio negócio do açúcar, para que você veja que essas relações que foram estabelecidas, elas têm esses interesses, né? Lembrando que o africano vinha com condição de uma mercadoria, um objeto, e que podia ser vendido. Imaginem só, uma pessoa ser vendida. Isso já ocorreu na história do Brasil? Sim, no período em que o Brasil teve o período da escravidão, 1530 até a Lei Áurea, 1888. Então esses comerciantes, eles vendiam esses escravos, eles eram mandados para a América, especificamente aqui no nosso território, América Portuguesa, e eles vinham em navios. E eu queria ver com vocês como eram essas relações, essas condições que foram estabelecidas. Então a viagem era muito longa, durava entre 35 dias até 45 dias de viagem, vindos da África para o futuro Brasil. Os espaços dos navios eram reduzidos, o calor era fortíssimo, extenuante, a água era suja, os alimentos insuficientes, e com isso tudo, cerca de 25 a 30% dessas pessoas que vinham nesses navios, que cabiam em torno de 500 a 600 pessoas, 25% morriam em cada viagem. Então, os primeiros africanos que chegam no Brasil por volta da segunda metade do século XVI, eles vinham, mas a grande maioria morria. Por quê? Porque as condições não eram satisfatórias, eram as piores possíveis. Dentro desse contexto de condições, de relações que foram estabelecidas dentro da escravidão, é importante ressaltar que os escravos, eles sempre resistiam a esse contexto de escravidão. Eles não aceitavam, claro que não aceitavam. Eles encontraram então várias estratégias de resistência à escravidão durante esses 3 séculos, que eu trago para vocês: a formação de quilombos. E aí você pode fazer um estudo mais aprofundado sobre o quilombo dos Palmares, que foi uma referência até então para essa forma de resistência. As fugas, muitos tentavam fugir, outros se suicidavam, revoltas, motins, chegavam até a matar o seu senhor, como ocorreu em alguns casos. Eles se paralisavam o trabalho, não queriam, sabotagem, roubo, entre outras formas de resistência, no qual os escravos utilizavam para se proteger do Senhor. É importante ressaltar que as formas de resistência sempre ocorreram na história do Brasil, sempre as formas de resistência, e a resistência escrava não foi diferente. Então é importante que você aprofunde um pouco dessas relações que foram estabelecidas, estude um pouco mais, aprofunde os conhecimentos sobre a escravidão no Brasil, e que a gente se vê numa próxima aula sobre o Brasil colonial. Um abraço a todos, fiquem com Deus.